o pessimismo e o niilismo podem ser vistos como negação da vontade? Sim, mas é preciso fazer talvez um esclarecimento, é preciso fazer um esclarecimento a respeito desses dois conceitos, uma distinção, para ser mais preciso, né? A ideia de negação da vontade, que é uma ideia central da parte prática da filosofia do Schopenhauer, da sua ética, né, da filosofia prática do Schopenhauer, ela está sim ligada à ideia ao pessimismo e ao niilismo. É preciso fazer talvez uma distinção inicial, que vai além da filosofia do Schopenhauer, na verdade, né? Então, em filosofia, de modo geral, o pessimismo pode ser entendido como uma forma de niilismo. O niilismo é um conceito mais abrangente, tá? A gente pode dizer que há várias formas de niilismo e o pessimismo é uma forma de niilismo. O niilismo é uma redução ao nada, né? É uma posição a respeito do nihil, do nada, é uma redução ao nada, e essa redução ao nada, essa nadificação, ela pode se dar de várias formas diferentes. Então, por exemplo, o ceticismo é uma forma de niilismo. É uma redução ao nada ou uma negação de toda a fundamentação epistemológica sólida. Né? O cético pretende, então, de forma niilista, então, destruir toda a fundamentação sólida do conhecimento. Então, o ceticismo é uma forma de niilismo, uma redução ao nada no âmbito epistemológico, por exemplo. Então, outro exemplo, talvez interessante, na política, então, o anarquismo seria uma forma de niilismo, né? A negação de toda forma de poder. E o pessimismo é também um niilismo, né? Então, o desencanto diante de todo o otimismo, o desencanto diante da possibilidade de pensar a vida como fruição, como deleite, né? E outras concepções otimistas da vida, né? Então, o pessimismo ele é também uma redução ao nada, é uma nadificação também, né? Então, o pessimismo schopenhaueriano é uma forma, portanto, de niilismo, tá? Aí, talvez nos voltando, nos direcionando especificamente para a filosofia do Schopenhauer, a gente pode dizer, olha, como curiosidade, né, o conceito de niilismo não aparece no Schopenhauer, né? O niilismo, que é um conceito filosófico importante na história da filosofia, não aparece, na verdade, no Schopenhauer. Ele aparece na filosofia, antes do Schopenhauer, com um autor chamado Jacobi, que é um contemporâneo do Kant, né, que usou o termo para ilustrar esse desencanto promovido pela crítica kantiana, né, e a destruição de toda a fundamentação metafísica sólida, assim, né? Então, esse desespero de perdermos o solo sob os nossos pés, que é isso que fez a filosofia kantiana, né? Quando mostra a impossibilidade de filosoficamente falar de um fundamento metafísico para a realidade, né? Essa sensação de perda das bases, vamos dizer assim, né? Essa sensação de aridez, né? E isso o Jacob caracterizou como niilismo. Olha, o niilismo está se instalando na Europa através da filosofia kantiana e com a sua crítica, né? A possibilidade de conhecer Deus, por exemplo, de conhecer a alma, de falar, de escrever cientificamente sobre a liberdade e outros temas desse tipo, né? Então, essa impossibilidade de conhecer toda a realidade metafísica, que embalou e consolou toda a história do pensamento, né? Isso está sendo questionado, diz o Jacobi. Então, está se instaurando aqui um niilismo, uma sensação de nada, de vazio, né? Esse fastio promovido pela filosofia kantiana, ele chamou isso de niilismo.
Então, e depois do Jacobi, o conceito aparece depois no jovem Hegel, no Hegel dos primeiros escritos, mas depois ele abandona o conceito, ele, no desenvolvimento da sua filosofia, não usa mais o conceito, então, hiberna, vamos dizer assim, né? Ele fica em suspenso, desaparece da história da filosofia, então, por toda a primeira metade do século XIX, então, no período de Schopenhauer, talvez por isso o conceito não aparece nele, então, torna-se um conceito desimportante, e depois reaparece com força total com Nietzsche, nos seus últimos escritos, no Nietzsche da maturidade, né? E acaba se tornando um dos conceitos mais importantes da filosofia nesse final do século XIX, início do século XX, tá? Em várias áreas da filosofia. Então, o Nietzsche é o responsável por, vamos dizer assim, incrustar de uma vez por todas o niilismo como um conceito fundamental do meio filosófico da filosofia, né? Então, um conceito da filosofia. Então, o pessimismo, então, ele é só um diagnóstico, uma constatação de que a vida é dor e sofrimento, né? E o niilismo, portanto, é uma redução ao nada que pode se direcionar à questão prática, à questão ética, como no caso do pessimismo de Schopenhauer, mas também pode ter suas configurações epistemológicas, políticas, etc., sociais e tal. Então, o niilismo é toda forma de negação ou de redução ao nada, né? Então, eu pretendi justamente, a despeito da ausência do conceito na filosofia do Schopenhauer, eu tentei, no mestrado e no doutorado, justamente com a ajuda do Nietzsche, né, mesmo o Nietzsche não aparecendo lá no meu mestrado, eu tentei justamente verificar o que seria um niilismo na filosofia do Schopenhauer, né, através do conceito de pessimismo. Isso já sempre visando depois a crítica do Nietzsche ao niilismo do Schopenhauer. Mas que fique bem claro. Então, quando Nietzsche critica o niilismo do Schopenhauer, na verdade, o conceito de niilismo não aparece de fato do Schopenhauer. Ele não diz, olha, eu quero aqui fazer uma teoria sobre o niilismo. Não há isso no Schopenhauer. Mas há uma metafísica da vontade, como você notou, Deodato, uma teoria da negação da vontade, né? Então, seria uma forma na filosofia de Schopenhauer, a negação da vontade seria uma forma de escapatória da vida como dor e sofrimento.